Kongsberg ganha o maior contrato de mísseis da Marinha e Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. A empresa de defesa norueguesa Kongsberg ganhou um contrato de 5 anos com a Marinha dos Estados Unidos no valor de cerca de 900 milhões de dólares para fornecer mísseis antinavio, no que a empresa disse ser o seu maior contrato de mísseis até agora. A empresa fornecerá seu Naval Strike Missile, que está sendo instalado no Litoral Combat Ship e fragatas da classe Constellation da Marinha, disse a empresa em um comunicado na quarta-feira. O contrato de preço fixo é avaliado em 10 bilhões de coroas norueguesas, com opções que podem elevar o valor acumulado para cerca de 12 bilhões de coroas. A empresa também fornecerá o míssil ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos para o Sistema de Interdição de Navios Expedicionários da Marinha, ou NMESIS. Kongsberg disse que em setembro que abriria uma nova unidade de produção de mísseis na Virgínia, com a empresa citando a demanda por seu Naval Strike Missile, ou Joint Strike Missile, lançado do ar. Isso segue a abertura de uma nova fábrica para ambos os mísseis na Noruega em junho e planeja construir uma nova planta de mísseis na Austrália. Este contrato é um exemplo da forte demanda que vemos por nossos mísseis de ataque na OTAN e nações aliadas. E é por isso que abrimos neste ano uma nova fábrica de mísseis na Noruega e anunciamos 2 instalações na Austrália e nos Estados Unidos, disse Erik Lie, presidente da Kongsberg Defence Aerospace, no comunicado. O míssil de cruzeiro naval foi implantado pela primeira vez pela Marinha Norueguesa em 2012 e também foi selecionado por parceiros da OTAN, incluindo a Polônia, Reino Unido, Espanha e Holanda. O míssil subsônico tem um alcance de mais de 100 milhas náuticas, ou 185 km, pesa 407 kg e tem um comprimento de 3,96 metros ou 13 pés. De acordo com a Kongsberg, o míssil usa um buscador infravermelho de imagem de alta resolução para reconhecimento autônomo de alvos, e suas capacidades de deslizar pelo mar e baixa assinatura permitem que ele sobreviva às defesas aéreas inimigas, diz a empresa. Especialista alerta sobre a ameaça nuclear russa a partir de base de defesa aérea na Polônia. As instalações de lançamento vertical MK-41 VLS na nova base de defesa aérea dos Estados Unidos na Polônia são capazes de lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk com capacidade nuclear, atingindo o passo significativo do território russo, disse Igor Koretchenko, editor-chefe da revista russa Defesa Nacional. Nesse sentido, a Rússia, segundo ele, deve considerar a destruição da base como um alvo prioritário em caso de um confronto militar direto com a OTAN. A base de defesa aérea EGE dos Estados Unidos foi oficialmente inaugurada na quarta-feira, 13 de 11 de 2024, perto do povoado de Redzikowo, no norte da Polônia, a 165 km da fronteira com a Rússia. De acordo com um especialista, o surgimento da nova base de defesa aérea significa que os Estados Unidos estão aumentando sua capacidade de interceptar os mísseis balísticos intercontinentais russos em um possível conflito militar. Além disso, os lançadores padrão MK-41 VLS permitem, em teoria e na prática, carregar não apenas antimísseis SM-3, mas também mísseis de cruzeiro Tomahawk com ogivas convencionais nucleares, disse Koretchenko. Ele enfatizou que seria extremamente problemático descobrir a substituição com antecedência por meio de meios técnicos de inteligência, o que exigiria fontes de agentes no próprio local, o que nem sempre é possível. O especialista também observou que o antimíssil SM-3 em testes práticos provou sua capacidade de destruir não apenas mísseis balísticos intercontinentais, mas também satélites em órbita baixa na Terra. Para a Federação da Rússia, há uma necessidade óbvia de considerar e ajustar a parte de seus planos na esfera militar, inclusive a possibilidade de destruir a referida instalação na Polônia, nas condições de um conflito real com a OTAN, ressaltou Koretchenko. A base de defesa antimíssil dos Estados Unidos em Redzikowo é composta por um radar AM
Spy-1, lançadores MK-41, VLS, mísseis antibalísticos SM-3. Descoberta de Ambá na Antártica indica que floresta pantanosa existiu perto do Polo Sul. Até recentemente existia uma lacuna no mapa mundial de descobertas de Ambá, a Antártica. Entretanto, cientistas alemães e britânicos descobriram a resina fossilizada de antigas árvores coníferas que cresceram no continente mais ao sul da Terra entre 83 milhões e 92 milhões de anos atrás. Juntamente com os fósseis de raízes, pólen e esporos, o Ambá fornece algumas das melhores evidências até agora que uma floresta tropical pantanosa do Cretáceo Médio existiu perto do Polo Sul e que este ambiente pré-histórico foi dominado por coníferas, semelhante às florestas da Nova Zelândia e da Patagônia de hoje. Foi muito impressionante perceber que, em algum momento de sua história, todos os 7 continentes tiveram condições climáticas que permitiram a sobrevivência das árvores produtoras de resina, disse o geólogo marinho Johann Klages, do Instituto Alfred Wegener, na Alemanha, escreveu a Science Alert. Nosso objetivo agora é aprender mais sobre o ecossistema florestal, se ele pegou fogo, se podemos encontrar vestígios de vida no Ambá. Esta descoberta permite fazer uma viagem no passado de uma maneira ainda mais direta, acrescentou. Em 2017, pesquisadores perfuraram o fundo do mar perto da Antártica Ocidental e obtiveram evidência excepcionalmente bem preservada desses habitats perdidos há muito tempo. Após vários anos de análise, Klages e uma equipe de pesquisadores anunciaram em 2020 que havia encontrado uma teia de raízes fossilizadas que datam do Cretáceo Médio. Eles também identificaram evidências de pólen e esporos. A mesma amostra agora oferece uma prova concreta de que árvores produtoras de resina já existiram na Antártida. O Ambá foi provavelmente preservado e fossilizado porque os altos níveis de água rapidamente cobriram a resina da árvore, protegendo-a da radiação ultravioleta e oxidação. Armamentos russos testados em campo de batalha suscitam particular interesse, diz a empresa. Todas as armas propostas pela Rússia no mercado mundial são testadas no campo de batalha, por isso são de particular interesse, declarou Alexander Mikheyev, diretor-geral da empresa russa de exportação Rosoboron Nexport, nos bastidores da Air Show China 2024 na cidade chinesa de Zhuhai. Todas as amostras modernas propostas pela Rosoboron Nexport confirmaram seu alto desempenho em condições reais de combate. São veículos blindados, sistemas de artilharia, os mais modernos meios de luta contra bateria, meios de defesa antiaérea, guerra eletrônica, armas leves, acessório de aperfeiçoamento, fuzil de precisão de fabricação russa, disse Mikheyev. Ele notou que grande interesse é demonstrado em aviões de combate e helicópteros russos modernos, bem como meios guiados de destruição, incluindo o helicóptero de reconhecimento e ataque K-52E e as mais recentes amostras de armas para eles, míssil guiado multipropósito 305E, míssil antitanque guiado VIC-HR, míssil antinavio tático KH-35UE e míssil aéreo modular guiado KH-38MLR, demonstrando pela primeira vez no exterior, no âmbito da exposição em Zhuhai, tanto no estacionamento estático como no programa de voo. Caça promissor Su-57E certamente vai atrair interesse de parceiros estratégicos da Rússia. A principal vantagem competitiva do caça é a experiência real de uso em combate e excelente feedback do Ministério da Defesa russo sobre ele, caça, disse Mikheyev. No segmento de veículos aéreos não tripulados, a atenção especial é dada às amostras usadas efetivamente para a operação militar especial, incluindo o complexo de reconhecimento ataque Orion-E, drones de reconhecimento Orlon 10E, Orlon 10, drones kamikaze Lub-E e o recém-lançado no mercado mundial complexo Lancet-E. China revela o conceito de veículo hipersônico que pode lançar vários tipos de submunições. Pequim revelou o conceito de veículo hipersônico de deslizamento GDF-600 no Air Show China 2024, evento que está sendo realizado na cidade de Zhuhai, mostrando seus avanços tecnológicos em capacidade de voo hipersônicas. A arma recém-apresentada, concebida pela Academia de Pesquisa Aerodinâmica de Guangdong, poderia redefinir a guerra com suas capacidades de ataque rápido, multi-alvo e ataque eletrônico, representando um sério desafio para as forças de Taiwan e dos Estados Unidos do Pacífico. De acordo com as informações exibidas no stand, o GDF
600 tem um peso total de 5.000 kg, incluindo a carga útil de submunições com uma massa de até 1,2 toneladas. A empresa desenvolvedora detalha que o veículo hipersônico é capaz de atingir velocidade de Mach 7, ou seja, cerca de 8.500 km por hora. O alcance máximo de voo é de 600 km. As submunições podem incluir mísseis supersônicos, drones e munições vagantes, escreve The Warzone. O veículo hipersônico GDF-600 da Gara possui submunições cluster com uma massa de lançamento de 5.000 kg e uma capacidade de carga útil de 1.200 kg. Ele atinge velocidade de até Mach 7 com alcance entre 200 e 600 km e uma altitude máxima de trajetória de até 40 km. O portal destaca que a capacidade do GDF-600 de lançar essas cargas úteis durante o voo aumenta sua versatilidade operacional, permitindo que realize ataques cinéticos, guerra eletrônica e reconhecimento de vários alvos. No entanto, The Warzone aponta que os desafios tecnológicos de implantar cargas úteis em velocidades hipersônicas permanecem significativos. Por fim, ressalta-se que o GDF-600, se for realizado, poderia reforçar significativamente o arsenal hipersônico da China, particularmente em contextos regionais como o Estreito de Taiwan ou o Mar do Sul da China. Do exagero militar, redução de receita, o que está causando aumento do déficit e da dívida dos Estados Unidos, pergunta. O governo Biden está deixando para seus sucessores uma bagunça orçamentária e a maior dívida governamental da história da humanidade. Um novo ano fiscal dos Estados Unidos acabou de começar, mas o déficit orçamentário federal já aumentou cerca de 287% para 257 bilhões. Em outubro, ante 67 bilhões. Em outubro de 2023, anunciou o Tesouro dos Estados Unidos. O aumento do déficit maior desde 2020 foi atribuído à redução de 19% das receitas, um aumento de gasto de 24%, principalmente militar, mas também relacionado à Previdência Social e Medicare, além de vários fatores únicos. Em termos anuais, o déficit atingiu 1,8 trilhão em 2024, acima dos 1,7 trilhão em 2023, com mais de 1 trilhão em pagamento de juros sobre a gigantesca dívida de 36 trilhões dos Estados Unidos. A maior despesa depois da Previdência Social, respondendo por bem mais da metade das despesas. O novo Departamento de Eficiência Governamental de Trump prometeu ajudar a lidar com o déficit, fornecendo conselhos e orientações sobre como cortar gastos, cortar burocracia e regulamentações, mas ainda não se sabe quais ou quão eficazes serão as medidas sugeridas. Os Estados Unidos têm déficit há quase todos os anos, exceto em 12, desde a Segunda Guerra Mundial, com os gastos aumentando drasticamente durante os anos Reagan e Bush, alimentados principalmente por gastos com defesa e guerras estrangeiras, a grande recessão pós-2008, resgate da PAN-19 e a agenda de infraestrutura multitrilionária de Biden. Washington conseguiu evitar em grande parte as penalidades associadas aos gastos perdulários graças ao seu status do dólar como moeda de reserva de fato do mundo, com os Estados Unidos podendo tomar emprestado e imprimir dinheiro sem sofrer nem de longe o mesmo tipo de risco inflacionário de colapso monetário que outras nações sofreriam em circunstâncias semelhantes. A incapacidade operacional, a espiral da morte da defesa americana. As Forças Armadas dos Estados Unidos têm enfrentado uma crise de capacidade operacional. Um desafio, a capacidade bélica americana, embora sustentada pelo maior orçamento militar do mundo, tem se mostrado vulnerável devido a altos custos, problemas com sobrepreço e uma complexidade exagerada nos equipamentos, podendo estar levando a máquina de guerra americana a uma espiral da morte. Estas questões tornam os Estados Unidos menos eficientes em manter uma força pronta para conflitos prolongados, colocando em risco sua capacidade de defesa em situações críticas. Enquanto o custo das armas aumenta, o número delas diminui, como podemos notar com os 21 B-2S, 187 F-22S, 3 contra-torpedeiros da classe Zoom Walt, em vez dos respectivos 132, 750 e 32 prometidos inicialmente. Grande parte do problema está nos preços excessivos cobrados por insumos e equipamentos que deveriam ser mais simples e baratos. Um exemplo simples, mas notório, é um caso recentemente exposto em que a Boeing cobrou um valor 8.000 vezes maior que o comum por um mero dispensador de sabão.
Outro exemplo foi com privados custando acima dos 10 mil dólares. Esse tipo de cobrança não é isolado e revela uma prática comum de subfaturamento, com as empresas contratadas pelo Pentágono se aproveitando para drenar recursos públicos do país. Isso leva o governo americano a gastar bilhões de dólares a mais, com recursos sendo desviados de necessidades urgentes. Os Estados Unidos também enfrentam dificuldades com os altos custos de armamentos mais complexos. O Project on Government Oversight, POGO, revelou que muitos contratos são fechados com empresas que cobram valores muito altos. Sem uma competição adequada com contratos de longa duração e sem concorrência, as empresas aproveitam a oportunidade para aumentar os preços e garantir lucro, sem garantir eficiência no fornecimento dos materiais. Intensificando a questão dos custos e agravando ainda mais a questão da perda de capacidade operacional e a complexidade dos equipamentos americanos, não apenas aumenta o número de componentes e insumos usados na produção, mas também aumenta a chance de problemas de projeto. Muitas vezes o Pentágono aprova projetos que buscam inovações tecnológicas a um custo elevado, o que limita a quantidade de equipamentos disponíveis e sua manutenção. Um exemplo marcante é o caça F-35, projetado para ser um avião multifuncional, mas que apresenta custos de operação e manutenção altíssimos e com reduzida capacidade de carga de armamento. Segundo o GAO, o custo elevado de manutenção do F-35 e outros sistemas complexos impede que os Estados Unidos mobilizem uma quantidade suficiente de aviões em curto prazo, prejudicando a defesa e limitando a eficácia do poder aéreo americano. Isso significa que apenas uma pequena parcela dos F-35 está realmente pronta para operar em qualquer momento. Uma limitação crítica quando se pensa em um conflito de alta intensidade ou longa duração. Uma situação onde a complexidade e o custo acabam superando os benefícios, limitando a capacidade de resposta das Forças Armadas em situações de emergência. Outros exemplos também muito válidos são os navios LCS, que acabaram sendo conhecidos como Light Craft Ship por lá, pelos problemas devidos à complexidade dos equipamentos do navio. As aeronaves V-22 Osprey, que contam com diversos acidentes devido a falhas, e também os blindados M2 Bradley, cujo desenvolvimento do projeto foi tão polêmico que virou filme, The Pentagon Wars. Estes são apenas exemplos de uma longa lista de projetos, com alguns nem mesmo resultando em produtos finais ou, ao menos, entrarem em serviço, como os famigerados canhões de laser ou o projeto de míssil hipersônico americano. Somando-se então os custos, a complexidade de produção resulta-se na inaptidão produtiva e logística. A situação se apresenta em forma geral nas indústrias bélicas ocidentais por um agravamento logístico que foi o fim da Guerra Fria e a decorrente diminuição das necessidades de grandes quantidades de equipamentos de altas capacidades produtivas, levando justamente à redução das linhas de produção dos produtos deste setor. Com a inclusão de conflitos de alta intensidade nos últimos anos, ficou evidente a incapacidade industrial bélica ocidental, destacando-se destacadamente através dos apoios à Ucrânia por não conseguir fornecer números suficientes de equipamentos e insumos, mesmo enviando em grandes quantidades, como destacado pelas munições de artilharia e sistemas de defesa antiaérea. Porém, com o conflito no Oriente Médio, a situação ficou ainda pior, pois os Estados Unidos estão diretamente envolvidos, seja no enfrentamento dos outros, no Iêmen ou na defesa de Israel. Os Estados Unidos mantêm cerca de 400 mísseis SM-3 fundamentais para interceptar mísseis balísticos, com custo unitário de 13 a 28 milhões de dólares. Em abril, gastaram entre 52 e 196 milhões em uma tentativa de interceptar mísseis do Irã. Em outubro, Israel recebeu um dos 7 sistemas Tahad dos Estados Unidos, com cada um avaliado em mais de 1 bilhão, incluindo 48 mísseis interceptadores, com uma produção de aproximadamente 800 interceptadores Tahad até 2023. Qualquer recarga significativa para Israel consumiria até 25% dos estoques dos Estados Unidos, com custo de reposição estimado em 2,5 bilhões. Segundo estimativas, excluindo os mísseis de defesa aérea de curto alcance, os navios da Marinha Americana têm capacidade para recarregar aproximadamente 10 mil mísseis em seus sistemas de lançamento vertical VLS, usados tanto para defesa ampla quanto para ataques de longo alcance. Caso utilizassem todos os mísseis embarcados, a Marinha ficaria com um déficit de 3 mil mísseis para reabastecer completamente os navios. Obviamente não é assim que operam, com navios operando com menos armamentos em águas mais tranquilas, porém, ainda assim é preocupante a situação enfrentada pelos americanos, visto que vários dos navios operados no teatro do Oriente Médio foram forçados a retornar às suas bases para remuniciarem
pois esgotaram seus mísseis antiaéreos enfrentando os Houthis, isso pode passar uma ideia de quão intensamente estão empregando estes armamentos e, portanto, reduzindo seus estoques. Essa espiral da morte é um dos problemas mais graves da defesa estadunidense. Os americanos investem cada vez mais em defesa, mas têm um retorno gradativamente menor. Em 1975, a Força Aérea contava com 10.387 aeronaves, hoje possui apenas 5.288. Da mesma forma, a Marinha tinha 559 navios ativos, enquanto agora opera com apenas 296. Embora o orçamento do Pentágono seja hoje 60% maior do que em 1975, ajustado pela inflação, o retorno para os contribuintes continua a diminuir. Embora possa argumentar que o equipamento militar moderno é mais caro devido às suas tecnologias e capacidades, essa justificativa é questionável. Muitos dos principais programas da aquisição das últimas décadas foram decepcionantes ou falharam completamente, como mencionado anteriormente. O Littoral Combat Ship, por exemplo, é frequentemente citado como um projeto que não justificou seu custo e esforço. O movimento de reforma militar alerta há décadas sobre ligações financeiras e políticas entre a elite militar, a indústria de defesa, políticos e a elite da sociedade americana. Esse pequeno grupo de insiders do Pentágono testemunhou de perto como essa rede desperdiça recursos e produz uma série de armas com falhas significativas. A realidade da atual estrutura militar americana é que o orçamento gigantesco, que deveria se traduzir numa força militar robusta e eficiente, está sendo corroído pelos pontos mencionados acima, dentre outros. Em um cenário onde manter estoques de armamentos é essencial para conflitos de longo prazo ou alta intensidade, o sistema de produção e programa de desenvolvimento ineficazes e ineficientes tornam o país vulnerável, especialmente frente às disputas geopolíticas em que os Estados Unidos estão envolvidos. A Força Aérea Americana estima que o Irã possui ao menos 3.000 mísseis balísticos e milhares de drones, o que possibilita o Irã lançar ataques ainda maiores que os realizados contra Israel no futuro próximo. Isso exigiria a implantação de sistemas adicionais para reforçar as defesas aéreas sobrecarregadas de Israel, uma extensão ainda maior. Porém, essa demanda parece pequena em comparação com o que seria necessário se os Estados Unidos entrassem em guerra com a China. Nesse cenário, os estoques de mísseis dos Estados Unidos poderiam se esgotar em questão de poucos meses ou até semanas. No estudo do Center for Strategic and International Studies, indica que, em conflito com a China, os Estados Unidos poderiam consumir até 5.000 mísseis de longo alcance em apenas 3 semanas. Tendo em vista os objetivos estratégicos do país, os Estados Unidos precisariam rever urgentemente sua defesa, pois, caso contrário, correm o risco de não terem as capacidades necessárias para buscar seus interesses e manter sua influência internacionalmente. Marinha Inglesa reforça sua presença no Atlântico com o desdobramento de 3 submarinos nucleares simultâneos. O submarino de ataque nuclear da Marinha Inglesa, o HMS, Astutis, zarpou ontem de Faislane, juntando-se ao HMS Anson e ao HMS Triumph, que já se encontram no mar. O desdobramento de 50% dos SSN da Royal Navy representa uma melhoria significativa após quase 2 anos de atividade muito limitada. O HMS Triumph zarpou de Devonport no dia 6 de novembro, após 10 semanas de permanência. O HMS Anson deixou sua base em Clyde em 7 de novembro e o HMS Astutis zarpou em 12 de novembro após retornar do exercício Strike Harrier no início de novembro. A Royal Navy havia prometido que a atividade dos submarinos aumentaria até o final deste ano, mas a atividade específica dos submarinos russos também pode ser a razão do desdobramento simultâneo de 3 navios. Deve também haver um atraso significativo no treinamento ao vivo dos submarinistas que não tiveram a oportunidade de ir ao mar há algum tempo. O HMS Audacious permanece em Devonport à espera da doca seca 19 meses após sua chegada. O HMS Ambush está há mais de 2 anos sem sair ao mar. E o HMS Artful já está há 18 meses sem zarpar. Espera-se que o HMS Triumph seja retirado de serviço em 2025, enquanto o sexto, Astute, o HMS Agamemnon saiu do Devonshire Dock Hall de Barrow em 1º de outubro.
No dia 30 de outubro foi registrado um incêndio importante no DDH. Acredite que uma peça de equipamento industrial tenha sido a origem do fogo, que se espalhou para materiais inflamáveis adjacentes. Até o momento não houve comentários sobre possíveis danos significativos ao navio 7 HMS Angkor ou em seções do HMS Dreadnought que estavam sendo montadas nas instalações. No mínimo será necessário reparar os danos causados pela fumaça e pode haver algum tipo de impacto nos prazos de entrega. Sete mil militares, 51 veículos blindados, 403 viaturas não blindadas e 15 aeronaves do Exército Brasileiro são recebidos no Vale do Paraíba para a Operação PCU. A Operação PCU, organizada pelo Comando Militar do Sudeste, marca o maior exercício de prontidão operacional do Exército Brasileiro em 2024. Realizado no Vale do Paraíba, este treinamento estratégico envolverá mais de 7.700 militares do Exército, reforçando o preparo e a capacidade de resposta das Forças Armadas do Brasil. A atividade prevista para ocorrer entre os dias 25 de novembro e 4 de dezembro será um teste completo da habilidade de combate da Defesa Militar Brasileira, aplicando a doutrina e o conhecimento militar em um ambiente de operações o mais próximo possível da realidade. A simulação empregará um vasto arsenal, incluindo 51 veículos blindados, 433 viaturas não blindadas e 15 aeronaves, espalhadas em um teatro de operações que simula cenários reais de combate. Esse cenário militar será montado em 9 cidades, incluindo Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Lorena, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Silveiras, Areias e o município de Resende, no Rio de Janeiro. Segundo o Exército Brasileiro, o objetivo é treinar e adestrar as tropas de maneira a prepará-las para missões de defesa da pátria e apoio a operações externas. A operação começará oficialmente em 25 de novembro, com sede na sede do Comando de Aviação do Exército, CAVEX, em Taubaté. Neste ponto inicial, o comandante militar do Sudeste fará uma rigorosa inspeção, avaliando tanto a prontidão das tropas quanto as condições dos veículos e aeronaves. Antes do início das atividades de campo, este momento contará com a presença de autoridades civis e militares, simbolizando a importância estratégica do Exército para o exercício, para o Exército Brasileiro para a Defesa Nacional. No dia 27 de novembro, o treinamento intensifica-se em Cruzeiro com a realização de um assalto aeromóvel, uma operação complexa de infiltração que emprega aeronaves do CAVEX. Esse tipo de exercício é essencial para o Exército Brasileiro, pois testa a capacidade das tropas de realizarem ações em território inimigo, como reconhecimento de segurança e incursões rápidas. Para assegurar o domínio do terreno, a Força Terrestre conta com o apoio à estratégia de tropas especializadas e técnicas aprimoradas de combate. Um dos momentos mais desafiadores da Operação PCU está marcado para 28 de novembro em Lorena, onde os militares farão uma transposição de cursos d'água com o objetivo de atravessar o Rio Paraíba do Sul. O Exército empregará viaturas blindadas Guarani, o veículo nacional desenvolvido para modernizar as operações militares brasileiras. Além disso, as tropas utilizarão equipamento de engenharia para superar obstáculos e transportar o poder de combate pelo rio, mantendo a integridade e a impulsão das forças. Essa atividade é crucial para fortalecer a defesa e a capacidade de ataque do Exército em ambientes variados. No dia 29, as operações se expandem para a cidade de Silveiras e Areias, onde ocorrerão ataques em áreas edificadas. Este tipo de treinamento é fundamental para preparar os militares para enfrentar conflitos urbanos que exigem um nível elevado de técnica e precisão. Segundo o Exército Brasileiro, as execuções nas áreas urbanas do Vale do Paraíba servirão para treinar a execução de táticas específicas, aprimorando a eficiência das tropas em cenários de combates mais complexos. Após as operações em áreas urbanas, a Operação PCU seguirá para Resende, onde as tropas do Exército Brasileiro se engajarão em uma série de exercícios de combate e defesa, incluindo operações contra as forças irregulares. No dia 4 de dezembro está programado o encerramento do treinamento com a demonstração de poder de fogo. Os militares realizarão disparo de aviação, artilharia de campanha e antiaérea no campo de instrução da Academia Militar das Agulhas Negras, um evento que simboliza a capacidade de defesa e ataque das Forças Armadas, mostrando ao público a força e precisão do Exército Brasileiro em operações de larga escala.
Um dos destaques da operação ocorrerá em 30 de novembro, quando os militares participarão de um assalto aeroterrestre e aeromóvel na represa Funil, em Itatiaia, no Rio de Janeiro. No assalto aeroterrestre, tropas paraquedistas e equipamentos serão lançados para a execução de missões específicas em território hostil. Contando com o apoio da Força Aérea Brasileira, já o assalto aeromóvel será conduzido por helicópteros de comando da aviação do Exército, que transportarão tropas até pontos de estratégia para operações no solo. Essa atividade demonstra a capacidade de mobilidade e flexibilidade das Forças Armadas Brasileiras, fundamentais para o cumprimento de missões de defesa e de combate em diferentes contextos. A Operação PCU reforça o compromisso do Exército Brasileiro em manter suas tropas sempre prontas para atuar em defesa da pátria, apoiando a segurança nacional e cooperando com a agência de segurança e defesa. Além de demonstrar a capacidade militar de resposta do Brasil, o exercício no Vale do Paraíba contribui para o treinamento contínuo e o aprimoramento técnico das tropas. Esse tipo de exercício é essencial para garantir que os militares brasileiros estejam aptos a enfrentar desafios modernos, tanto no campo de batalha quanto em missões de apoio à política externa e proteção do território nacional. Em um contexto onde conflitos globais e ameaças à segurança se intensificam, a prontidão do Exército Brasileiro é uma peça central na estratégia de defesa do país. A Operação PCU não apenas fortalece a capacidade de defesa das Forças Armadas, mas também reafirma o papel fundamental dos militares brasileiros em operações que exigem agilidade, precisão e comprometimento com a segurança e defesa nacionais. A ameaça silenciosa, como a Rússia pode usar sabotagens em cabos submarinos para desestabilizar o mundo e vencer guerras sem disparar um tiro. A infraestrutura de cabos submarinos é essencial para a comunicação e a economia global, tornou-se alvo de tensões geopolíticas, especialmente em meio à crescente rivalidade entre Rússia e países ocidentais. Estes cabos transportam 95% do tráfego internacional de dados, conectando continentes e garantindo a estabilidade das operações digitais militares. Durante a Guerra Fria, a internet nasceu como uma resposta estratégica dos Estados Unidos para garantir comunicações resilientes, mesmo sob ataque nuclear. Originalmente chamada de ARPANET, a rede foi criada com base em uma estrutura descentralizada, permitindo a comunicação contínua, mesmo diante da destruição de partes da infraestrutura. Essa sabotagem militar evoluiu para a internet moderna, mas a relevância estratégica da rede permanece inalterada. Os cabos submarinos são responsáveis por conectar o mundo com mais de 1,3 milhão de quilômetros de cabos espalhados pelo leito oceânico. Estes equipamentos altamente tecnológicos são instalados a grandes profundidades e envolvem complexas operações logísticas para sua manutenção e proteção. Mesmo assim, continuam vulneráveis a danos naturais e ações humanas como a ancoragem de navios. Em 2008, o rompimento de um cabo submarino deixou milhões de pessoas no Oriente Médio e no Sudeste Asiático sem acesso à internet, evidenciando a fragilidade dessa infraestrutura. Naquela ocasião, empresas, governos e cidadãos comuns enfrentaram graves interrupções, reforçando a importância de proteger sistemas críticos. No atual cenário global, especialistas alertam que esses cabos tornaram-se alvos em potencial de guerra híbrida, uma estratégia que inclui sabotagem de ações furtivas em vez de ataques militares convencionais. Recentemente, a Rússia sugeriu que os Estados Unidos e Reino Unido estariam planejando sabotagem contra cabos submarinos, mas analistas enxergam essa declaração como uma tática para desviar a atenção de possíveis ações russas. Navios russos, como o navio de inteligência INTA, foram avistados próximo à infraestrutura crítica da OTAN. Equipados com mini submarinos, esses navios têm capacidade de operar a grandes profundidades, levantando suspeita de possíveis inspeções ou sabotagens. A presença desses equipamentos gerou preocupação entre os membros da Aliança Militar Ocidental. Caso uma sabotagem em larga escala ocorra, as consequências seriam catastróficas. Economias inteiras poderiam colapsar em transações financeiras interrompidas, empresas enfrentariam dificuldades para operar, e a comunicação entre comandos militares e tropas seria severamente comprometida. Além disso, a OTAN poderia perder a parte de sua capacidade de resposta em crise, colocando operações militares em risco. Enquanto satélites oferecem comunicações alternativas, sua capacidade de transmissão de dados não é suficiente para substituir os casos submarinos. Isso tornaria qualquer interrupção prolongada um fator desestabilizador para países que dependem dessas infraestruturas.
Governos e empresas têm a tarefa urgente de fortalecer a proteção dos cabos submarinos. Ações incluem monitoramento mais rigoroso das rotas dos cabos, patrulhamento em regiões críticas e a criação de tratados internacionais para proteger essas infraestruturas. No contexto atual, garantir a segurança desses cabos é uma questão de soberania e estabilidade global. À medida que tensões geopolíticas aumentam, a proteção dessa infraestrutura vital deve ser tratada como prioridade estratégica. Sem ela, o mundo enfrenta o risco de uma desconexão devastadora que ameaça a segurança econômica e militar de todas as nações. Filipinas tentam equilibrar influências para evitar destino igual ao da Ucrânia, diz especialista. Com mais de 7 mil ilhas, as Filipinas estão não somente no cruzamento de importantes rotas comerciais, mas também em uma encruzilhada política entre as duas grandes potências que vêm nos mares asiáticos, o principal palco geopolítico do século XXI, a China e os Estados Unidos. Como as Filipinas lidam com esse dilema foi o tema do episódio desta quinta-feira do Mundioca. Inicialmente colonizada pela Espanha, o que explica 79% da população se definir como católica, as Filipinas ganharam destaque no cenário geopolítico atual a partir da Guerra Hispano-Americana de 1898, quando o país europeu perdeu o controle do arquipélago para os Estados Unidos. Com o território que se estende do sudoeste asiático a Taiwan e se aproximando do Japão, o país insular foi governado pelos Estados Unidos até o fim dos embates no Pacífico na Segunda Guerra Mundial em 1946. Esse fato histórico, diz André Carvalho, professor de Geopolítica e Tecnologia de Guerra do Instituto de Educação Continuada da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, garantiu que os dois países assinassem em 1951 um tratado de defesa mútua. Essa aliança possibilitou, por exemplo, que as Filipinas possuíssem, entre os anos de 1950 e 1960, as forças armadas mais bem equipadas da Ásia. Essa proximidade histórica com o Ocidente é apenas um dos fios que guiam a política externa de Manilha, o outro é a China. O gigante asiático e as Filipinas têm uma relação intrínseca. A proximidade de ambos não só resultou em intercâmbios culturais e étnicos pela história. Com a ascensão da China, o arquipélago se tornou um grande parceiro comercial dos chineses, que observam o país vizinho com certa dualidade. Por um lado, é costume da China manter boas relações comerciais com todos. Por outro, ao ano passam 41 mil navios comerciais pelo Mar do Sul da China, também conhecido como Mar das Filipinas Ocidental. Destes 20 mil atravessam a Zona Econômica Exclusiva Filipinas. Ou seja, a posição do país é extremamente estratégica, diz Carvalho. Emiliano Unzer, professor titular de História da Ásia na Universidade Federal do Espírito Santo, ressalta que tamanha importância faz com que os chineses queiram garantir seu acesso a essas águas. É nesse contexto que as Filipinas, durante sua história recente, adotam ora uma política mais combativa, ora mais conciliadora com a China, e usam a sua proximidade com os Estados Unidos justamente para balancear a questão. Ela vai sempre ficar na ambivalência, ela não pode se dar o luxo de escolher nenhum lado. A exemplo disso estão as políticas dos diferentes governos de Manilha. O ditador Ferdinando Marcos, 1965-1986, conhecido pelo combate a guerrilhas maoístas e separatistas islâmicos, além dos escândalos de corrupção, adotou uma política de maior embate aos interesses chineses. Assim também o fez Joseph Estrada, 1998-2001, cujo mandato de 3 anos foi interrompido na metade devido a protestos populares após denúncias de corrupção. Já Rodrigo Duterte, 2016-2022, priorizou a maior proximidade entre as duas nações asiáticas. Atualmente, sob o comando de Bongbong Marcos, como é conhecido Ferdinando Marcos Júnior, filho do ditador, o país segue uma linha pragmática de relações diplomáticas com a China e com os Estados Unidos, explica Unzer. Essa postura pode ser explicada tanto pelo convívio que Bongbong teve com os estadunidenses, afinal passou boa parte de sua infância exilado no Havaí, devido aos crimes que seu pai, quanto pela sua escolha de vice, Sara Duterte, filho de Rodrigo Duterte.
Quando foi eleita a primeira visita de Estado de Marco Júnior fora da ASEAN foi a Pequim, e em segundo momento foi a Washington. Segundo Unzer, Manilha desenhou uma prática na qual questões militares são direcionadas a Washington, enquanto para temas econômicos busca-se Pequim. Ela tem que ser estritamente pragmática, porque ela não pode ter uma afirmação de soberania diante da sua situação. Infelizmente, aponta o pesquisador, a economia filipina não é tão sólida quanto a de seus colegas da ASEAN, como a Indonésia, centro de gravidade do grupo, Vietnã, que cresce a largos passos, e a Tailândia, que tem um grande aporte de turismo. Por isso, para crescer e não ser engolido, é essencial que Manilha consiga equilibrar a influência dessas duas potências, seja através de negócios com Pequim ou da parceria militar com Washington, conforme o especialista. O que o governo do Palácio de Malacanang quer não virar uma frente de conflito como é a Ucrânia. Eles não querem de jeito nenhum isso. Nesse sentido, Unzer diz que, por mais que a visão da política externa filipina leve em consideração a China como uma ameaça territorial, em sua opinião não há uma ameaça chinesa tão premente assim sobre as Filipinas. Não é do cunho de Pequim ter uma hostilidade aberta. Em contrapartida, a escolha de Manilha de ceder território para bases militares norte-americanas pode se mostrar um tiro pela culatra. Em primeiro lugar, a decisão não é bem vista pelos parceiros da ASEAN, que não veem motivo para incluir uma potência de fora do grupo para resolver os problemas, mas também porque o posicionamento de base estadunidense significa a perda de soberania do território, justamente o temor que há com os chineses. Se há algo que se possa aprender nos últimos 100 anos é que a política americana foi muito mais beliciosa do que o que se observa da China hoje. O Banco Central revela rombo histórico de estatais brasileiras de 7,4 bilhões. Prejuízo jamais visto desde 2002. Encerra setembro de 2024 com dívida de 78,3% do PIB e país entra em alerta. O déficit das estatais brasileiras atingiu um recorde histórico em 2024, lançando um alerta sobre a sustentabilidade financeira das empresas controladas pelo governo. Com um prejuízo acumulado de 7,4 bilhões até setembro, a situação acende o sinal vermelho nas contas públicas, refletindo os desafios que essas empresas enfrentam para equilibrar investimentos e operações. Em um contexto de pressões econômicas globais e alta na dívida pública, o impacto desse déficit vai além das finanças das estatais e põe em xeque o equilíbrio fiscal do país. Entenda como esse rombo histórico pode influenciar a economia e o futuro da gestão estatal no Brasil. Em um cenário alarmante para a economia brasileira, o Banco Central revelou que o déficit das estatais nacionais atingiu níveis recordes, marcando o maior prejuízo desde 2002. A cifra acumulada em setembro de 2024 alcançou impressionantes 7,4 bilhões. Esse cenário levanta questões cruciais sobre a sustentabilidade financeira das empresas e coloca as contas públicas em foco. Os números excluem gigantes como Petrobras e Eletrobras, assim como bancos públicos como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. No entanto, os dados cobrem estatais, federais, estaduais e municipais e mostram uma divisão preocupante. As estatais federais somam 4,18 bilhões em perdas, enquanto as estaduais acumulam 3,26 bilhões. Esse déficit reflete o desafio enfrentado pelas estatais para equilibrar receitas e despesas em um contexto econômico global cada vez mais instável. Essas estatísticas inéditas provocam reflexões sobre o futuro das finanças públicas e a viabilidade do atual modelo de investimento nas estatais. A necessidade de expandir operações e melhorar serviços pode gerar retorno financeiro a longo prazo, mas também impõe riscos de curto prazo, especialmente em setores estratégicos como saneamento e transporte. Esse quadro exige uma análise profunda das políticas de investimento e gestão das estatais. A crítica situação das estatais não é isolada, ela está inserida em um contexto de aumento da dívida pública brasileira, que encerrou em setembro de 2004
Em 78,3% do PIB, esse valor representa uma leve queda em relação ao mês anterior, mas ainda configura um nível preocupante para investidores. A dívida líquida, que considera os ativos do governo, também subiu, chegando a 62,4% do PIB, o maior índice desde 2002. O Banco Central destacou que a diminuição dos ativos das estatais frequentemente reflete investimentos voltados ao crescimento das operações, como quando uma estatal de saneamento amplia sua cobertura regional. Esse tipo de gasto pode comprometer temporariamente a saúde financeira da empresa, mas pode resultar em aumento de receita a médio e longo prazo, como no caso do pagamento de tarifas. Esses investimentos, embora desafiadores, são considerados essenciais para manter a competitividade das estatais em setores chaves. O Ministério da Gestão e Inovação Pública também pontuou que o déficit primário das estatais federais de 2024 é amplamente resultado de investimentos em infraestrutura que, de certa forma, mascara o potencial de retorno a longo prazo dessas operações. Além dos déficits das estatais, a dívida pública continua em alta. A dívida bruta do governo encerrou setembro em 78,3% do PIB, mostrando uma ligeira redução em relação ao mês anterior. No entanto, essa redução não é suficiente para reverter a trajetória de crescimento que começou em junho de 2023, quando a economia brasileira passou a enfrentar as pressões fiscais. A dívida líquida, que desconta ativos governamentais, também subiu, atingindo 62,4% do PIB em setembro, o nível mais alto em 2 décadas. Esse aumento é atribuído principalmente à valorização do câmbio, que impacta o saldo das contas governamentais. Esse cenário reforça um alerta sobre a situação econômica do país e exige uma atenção à sustentabilidade fiscal. O déficit primário do setor público consolidado, que engloba o governo central, estados, municípios e estatais, foi de 7,3 bilhões em setembro. Esse valor, embora alto, representa uma melhora em relação ao mesmo período de 2023, quando o déficit foi de 18,1 bilhões. O governo central registrou um déficit de 4 bilhões, mas esse aumento foi compensado pelo aumento das receitas federais. Para fechar 2024, o governo estabeleceu uma meta de déficit de 28,8 bilhões, com o objetivo de controlar o endividamento público e evitar pressões financeiras adicionais. Essa meta busca garantir a confiança dos investidores e a estabilizar a economia brasileira. A situação atual coloca em evidência a importância da gestão financeira eficiente nas estatais. Ao todo, o governo federal controla diretamente 44 estatais e indiretamente mais de 79 subsidiárias, o que destaca a relevância do setor estatal para a economia. Esse grande número de empresas exige um gerenciamento cuidadoso para garantir que os investimentos gerem retorno e não aumentem ainda mais o déficit público.